O Ceira Pneus em Óbidos rodam, giram, duram. Pneus novos ou usados, todas as marcas, recalchutados em garantida, jantes liga leve e ainda muito mais. No Ceira Pneus em Óbidos rodam, duram. O Ceira Pneus em Óbidos 262 950 189. Pronto Gás, 3 em 1. Rede de gás, aquecimento central e reparações. Pronto Gás, 3 em 1. Galp Gás, Conforre Eletrodomésticos, Agente Vodafone. Pronto Gás para a sua comunidade. Serra del Rei e Peniche. Pronto Gás. Encomenda agora. 262 790 110. Pronto Gás. Olha o jornal. Todas as notícias do Oeste com o Jornal das Caldas, nas bancas às quartas-feiras, no site jornaldascaldas.com e nas redes sociais. Novos horizontes. Novos Horizontes é um programa ao domingo às 9 da manhã. Novos Horizontes, a voz dos reformados, de parceria com o MURPI. Novos Horizontes é um programa da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, o MURPI, que se fundou em Portugal há cerca de 40 anos no sentido de defender os idosos, os séniores, os reformados deste país. Horizontes, a voz dos reformados. É um jornal da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos. Faça a sua assinatura. Leia tranquilo no conforto da sua casa. Voz dos reformados. Peça pelo telefone 218-596-081 ou então, se preferir, por mail murpi@murpi.pt. Assinatura anual 3,5€. Leia e divulgue a voz dos reformados. Ao longe vê-se a ponte, o céu que muda entre o princípio e o fim. Ao fundo vê-se um monte de casas velhas, de cor entre ocre e carmim. Eu espero no tempo algum sinal teu, enquanto a saudade aperta. Agarro-me ao mundo, recolho o que é meu, a ver se a vida se acerta naquilo que prometeu. Que faço sem me mover e passo sobre a ponte para outra margem onde pudesse perder o peso dos dias, a dor do caminho que fica agarrada à pele. Se a vida voasse para além do destino, como a cabeça nos voa numa folha de papel.
pouco podes conter. Os dias são ausentes, sabem a nada se te esqueceres de viver. Agarra o teu mundo, acende os lugares onde se escondem os teus sentidos. E não tenhas medo se às vezes falhares, o que importa é o caminho que fica entre achados e perdidos. Esta manhã de domingo preparamos uma conversa com o Dr. Casimiro, presidente do MURPI. Notícias, conversa com um vereador da Câmara do Montijo a propósito do projeto contestado do aeroporto. Referiremos o MURPI em Alcanena, respondemos a 2 ouvintes, teremos boa música, muita alegria e o prazer da sua companhia aqui no Novos Horizontes nesta manhã de domingo. Cá estamos de novo na Casa do Alentejo, na presença do Dr. Casimiro, que é, como já sabem, presidente da Confederação do MURPI. Olá, Dr. Casimiro, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por mais esta participação. É sempre com agrado que eu respondo a esse vosso apelo de podermos conversar uns minutos aqui na rádio. Muito obrigada. Então vamos lá ver o que é que tem para nos dizer hoje. Já sabemos que o MURPI esteve em São Bento, tratou-se de um assunto ligado ao Conselho Económico Social. O que é isto, Dr. Casimiro, e porquê é que o MURPI deverá estar integrado neste Conselho? Bem, então, fazendo um bocadinho de história, nós, MURPI, fomos constituídos há quase 40 anos. Para o ano fazemos 40 anos de existência. E desde o primeiro início, desde que iniciamos essa nossa atividade, sempre dissemos e defendemos que o poder político deve ouvir os representantes dos reformados em toda a matéria que diz respeito à sua vida. E nesse sentido, há muito que exigimos sermos considerados parceiro social. Só que em 1991, foi criado o Conselho Económico e Social. E, portanto, nós entendemos que nesse Conselho Económico e Social deve haver uma representação dos reformados, que até agora não existe, apesar dos reformados constituir uma grande camada social e cada vez maior, dado que a nossa sociedade está em franco envelhecimento. Apesar disto tudo e de termos a percentagem de reformados ser cada vez maior, nós não temos conseguido até agora que o Poder Legislativo consagre a representação dos reformados nesse Conselho Económico e Social. E para alterar esse princípio, o que é preciso fazer? A luta que tem travado e suscetibilizar quem em função de quê? Nós temos que convencer ao Poder Legislativo, nomeadamente aos deputados da Assembleia da República, da necessidade imperiosa de aprovação de um diploma legal que permita a criação de representantes dos reformados ou das suas organizações nesse Conselho Económico e Social. E, portanto, o que ontem fomos dizer na Assembleia da República e aos deputados na Comissão Parlamentar, fomos dizer que defendemos que os reformados tenham representação nesse Conselho e que o MURPI é uma organização com 40 anos de luta e pela defesa dos direitos reformados e, portanto,
por mérito, devemos de ser nós também a termos lugar nesse Conselho Económico e Social. Dr. Casimiro, e esse lugar o que é que permitiria? Naturalmente ter uma voz ativa, mais atuante, mais presente e mais reivindicativa, será? Claro, porque nesse Conselho Económico e Social são aprovadas as grandes opções do plano e sobre a situação económica e social do país. Nós temos uma palavra sobre isso. Nós conhecemos quase 1/3 da população do país e por isso temos uma opinião sobre isso, sobre a orientação que se deve dar ao Governo para que tome medidas no sentido da defesa dos direitos dos reformados. Porque, afinal, como o Dr. Casimiro diz, os reformados, pensionistas e idosos neste país são cerca de 3 milhões, já quase a ultrapassar. E, naturalmente, neste movimento de pessoas, porque a população está envelhecida, há de haver e acontecer pessoas que querem reformar-se cada vez mais. E, então, aqueles que se reformam com pensão baixa, que são muitos, infelizmente, os casos perante a situação que o país vive e que temos vindo a conhecer. O que é que acontece, Dr. Casimiro? Porque há hipótese, ou uma hipotética hipótese, desses reformados com pensão mais baixa serem beneficiados com um eventual complemento. Só que, para usufruir desse complemento, há um património devassado, não há? Como é que isso acontece? De facto, nós podemos dizer que no panorama das pensões em Portugal, que 80% dos pensionistas em Portugal recebem pensões abaixo dos 300 euros por mês. Daí a necessidade de nós haver uma política redistributiva dos rendimentos, de modo a que os pensionistas tenham pensões mais elevadas e que seja esse o meio de combate à pobreza que existe no meio dos reformados. Há um diploma que cria o complemento de solidariedade para idosos, que se destinam aos idosos, as pessoas com mais de 65 anos de idade, que tenham pensões inferiores a 350 euros, que essas pessoas se candidatem a um complemento da sua pensão, no sentido de tentar receber uma pensão no valor de 419 euros, que é o limiar que foi fixado, o limiar da pobreza. Portanto, as pessoas possam ter um complemento mensal das suas pensões, mas para se candidatar a esse complemento de solidariedade para idosos, a Segurança Social faz uma devassa sobre os rendimentos do agregado familiar. Isto é, mesmo que este idoso não viva com os seus filhos, eles exigem que o património dos filhos seja devassado para que a Segurança Social possa atribuir ao candidato idoso uma pensão, complemento de solidariedade de idoso, um valor de a média de 75 euros por mês. Por esse valor de 75 euros, exige como contrapartida a devassa dos rendimentos do agregado familiar, dos filhos. Ou seja, se bem entendi, para que essa pessoa possa receber esse complemento, o Estado, a Segurança Social, exige saber quanto é que os filhos têm de rendimento, quanto descontam, quanto através do IRS, e não há nada que fique incógnito. Portanto, essa devassa vai permitir ao Estado conhecer toda a situação financeira de todos os cidadãos que porventura tenham pais idosos, e depois será atribuído ou não, porque haverá uma análise da própria Segurança Social que, em função do rendimento que têm os filhos, digam sim ou se não o idoso receberá aquele complemento. Sim, senhor. E é, de facto, essa é uma das consequências dos idosos que vão candidatar-se ao complemento de solidariedade para idosos. Por outro lado, o Governo, através da Segurança Social, cria esses mecanismos quando nós sabemos, e é com notícia corrente, de facto, de milhões de euros que são entregues a grandes grupos económicos,
e que tem causado enormes estragos na nossa situação financeira, sem que se exija nenhuma contrapartida de segurança e tudo mais. Nós vemos o crédito mal parado como está por aí e que a responsabilidade é dos gestores nomeados por sucessivos governos, que estão à frente da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, não é? E que concedem esses empréstimos, esses créditos a várias entidades. E, no entanto, para quem é mais pobre, de facto, exige uma panóplia de condições para se atribuir uma pensão solidária de 75 euros. Mas também gostava de realçar o seguinte: nós somos por combate à pobreza, e isto é a nossa batalha essencial. Há meios para avaliar se este reformado, esse candidato idoso, precisar do documento de solidariedade para idosos, se as suas declarações são verídicas ou não. Não é necessário recorrer a essa pesquisa e devassa dos rendimentos dos seus familiares. Doutor Casimiro, vamos ficar por aqui e vamos esperar na próxima semana o tenhamos de volta para mais informações sobre este pulsar do coração Murpi, certo? Muito obrigado, sim, e podem contar connosco. Quatro rodas tenho carro, três pezinhos tenho banco, dois olhinhos tenho cego quando anda a fazer que é manco. Quatro rodas tenho carro, não tem? Dois pezinhos tenho banco, não tem? Dois olhinhos tenho cego quando anda a fazer que é manco. Dois olhinhos tenho cego quando anda a fazer que é manco. O fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã, ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. O fascismo é uma minhoca, não é? Isso é. Que se infiltra na maçã, não é? Isso é. Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã, não é? Isso é. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Branco é galinha ou põe. Há quem manda obedecer e há quem disso sem carregue, e também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega. Há quem manda obedecer, não há? Há quem disso sem carrega, não há? E também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega, e também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega. Há partidos de direita que põem sempre a bola ao centro, mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento. Há partidos de direita, não há? Que põe sempre a bola ao centro, não é? Mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento. Mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento, não é? Lá isso é. O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. Branco é galinha ou põe. E mesmo que nos tentassem cortar o pio, não adiantava que a gente cantava mesmo assim. Lá isso é. Lá isso é. É da gente a nossa terra, é da terra a nossa gente. Traz os montes ao Algarve, das ilhas ao continente. É da gente a nossa terra, não é? É da terra a nossa gente, não é? Traz os montes ao Algarve, das ilhas ao continente. E é estranho que haja para quem isto não seja evidente, não é? Lá isso é. O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Branco é galinha ou põe.
põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Não é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Não é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Não é que põe e dispõe. A questão do aeroporto para o Montijo, em alternativa ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na opinião de algumas forças políticas e também população, não é a melhor opção. Assim, consideramos útil ouvir a opinião deste senhor com quem falamos a seguir. Ele é advogado, é vereador na Câmara Municipal do Montijo e é também assessor de um presidente de Câmara do Distrito de Setúbal. Enfim, a pessoa certa para nos falar desta questão, aeroporto sim ou não no Montijo. Nesta manhã de domingo, depois da nossa passagem por Lisboa, onde falámos com o Dr. Casimiro, viemos até ao Montijo. Um espaço lindíssimo, um Tejo a desbravar e, naturalmente, um terminal que poderá ser mais bem cuidado, porque está um tanto para o desarrumado. Na questão dos acessos, mas enfim, temos connosco o Dr. Carlos Almeida, é um homem com um perfil curiosíssimo. É professor, é advogado, é político também, já passou pela Assembleia da República numa tarefa bastante interessante e hoje é vereador na Câmara do Montijo. É com ele que vamos conversar, vamos saber novidades, vamos saber questões sobre o aeroporto, sim ou não, vamos saber sobre o Montijo, as bizarrias, as assimetrias, vamos ouvir. Bom dia, Dr. Carlos Almeida, muito obrigada por esta oportunidade. Então, vamos começar por onde? O Montijo vive de quê? Qual é a vertente económica? Como está a vertente turística? A mim parece-me que maltratadinha, mas vamos ver. Cumprimentar todo o auditório, todos que nos estão a ouvir neste domingo. Domingo é um dia bom para passear, mas também para ouvir rádio, com certeza. Dizer que, relativamente à curtíssima apresentação que fez, já não sou professor neste método, nem sou advogado, sou jurista e deixei de ser professor praticamente no mesmo dia e na mesma hora em que deixei de ser advogado. Quando fiquei, portanto, nesta tarefa autárquica a tempo inteiro, ia o novo século XXI no início. Relativamente ao Montijo, como é que o Montijo está? Vamos lá ver. O Montijo, do ponto de vista económico, é um dos concelhos que consegue, digamos assim, estar uns furos à frente, depois de Lisboa, no ranking dos municípios da área metropolitana. É uma terra que teve, e ainda tem, mas teve durante muitos anos, uma indústria poderosíssima, florescente, do ponto de vista da cortiça, do tratamento da cortiça, do ponto de vista das carnes, portanto, é conhecida a ligação aos carniceiros e à carne de porco aqui no Montijo, ainda às indústrias que por aqui existem, que trabalham, portanto, nessa área, e que, ao longo do tempo, foi ganhando outras áreas de capacitação a nível da indústria, como as flores, por exemplo, da agricultura, as flores que hoje representam, em termos de exportação, uma quota enorme, uma parte considerável, creio que 60% da exportação nacional, portanto, a parte aqui do Montijo. Há muitas estufas, há a criação de emprego nessa área e temos também, do ponto de vista agroflorestal, nas freguesias rurais de Santo Isidro de Pegões e de Canha, também muito relevo e muita importância do ponto de vista da agricultura. Portanto, digamos que é uma terra que se autossustentou durante muitos anos, o concelho que se autossustentou e que ainda consegue esse tipo de autossustentação. As coisas alteraram-se sensivelmente do ponto de vista de quem aqui reside, do ponto de vista também da empregabilidade do setor da economia onde intervém, a partir do momento em que a nova ponte trouxe milhares de pessoas para o Montijo. Passámos de uma população à volta de 35 mil cidadãos para uma população de sensivelmente 54 mil, um pouco menos. E, portanto, são pessoas que vieram, casais jovens, de idade fértil, que vieram quase todos da margem norte do Tejo, da área de Lisboa,
atraídas por uma habitação que, enfim, sendo sujeita, como é óbvio, com uma nova ponte, à especulação imobiliária, ainda assim representava preços mais vantajosos do que aqueles que em Lisboa eram os que pagavam pelas prestações e pelo crédito à banca. E, portanto, essa população trabalha com certeza no terciário, trabalha num outro setor de atividade, mas o Montijo continua a ser, para uma parte das pessoas que aqui já viviam e que continuam, obviamente, a fazer daqui a sua estrada e o seu caminho de vida, continua a ter muito de autossuficiência, de capacidade de autogerir a sua economia. Claro, sujeita depois, como é óbvio, do ponto de vista daquilo que é em certas zonas do concelho, sobretudo nas freguesias rurais, com o envelhecimento da população e com a fuga dos jovens para a cidade, aquele fenómeno de localização da população no litoral, que é geral a todo o país. Mas o crescimento mantém-se estável? Sim, de qualquer modo, sim, manteve-se estável, mas com a situação de dificuldade tremenda que nos foi causada nos últimos anos à economia, portanto, nacional e também, obviamente, à economia de Montijo, que não podia ficar imune à circunstância dos rendimentos dos reformados, dos pensionistas, dos rendimentos também dos trabalhadores da administração local, até do próprio acesso dentro da administração local ao emprego público, que era muito, muito importante nas autarquias, ter sido cerceado, ter sido impedido, terem-se criado dificuldades, e depois também aos circunstancialismos próprios, endógenos, que são a circunstância de nós não termos tido nos últimos 20 anos em Montijo um poder autárquico capaz de estar preparado para este tempo, para estas dificuldades, e de criar a contraciclo as formas de proteger a população e tentar minorar a seu modo e com as armas que possui, porque as autarquias possuem sempre algumas esta situação. Mas, como dizia, portanto, nós defendemos que não haja, do ponto de vista do PDM, uma expansão da área destinada à habitação e que se consiga consolidar a malha interna e, portanto, em termos de regeneração urbana, da reabilitação, que se consiga, de facto, devolver vida e alegria à cidade. A cidade viu serem-lhe movidos golpes muito, muito fortes ao longo destes anos. O primeiro, nos anos 80, terá sido o fim da ferrovia e da ligação ferroviária a Pinhal Novo, que, sendo ligada essencialmente à indústria e à grande, portanto, vida industrial do Montijo, não deixava, obviamente, também transportar passageiros e vida económica agregada à vida da indústria, e, portanto, foi o primeiro golpe. E recebe o segundo grande golpe com a retirada do barco, do transporte fluvial, do centro da cidade, do Cais dos Vapores, e a sua deslocação para onde a Maria Leonor já teve a oportunidade de ver, para o Cais do Seixalinho, portanto, a quilómetros do centro da cidade. Exatamente, com instalações modernas que se degradaram, com vegetação, arbustos que crescem e invadem tudo, fazendo lembrar uma cidade maia, e, portanto, onde o moderno das instalações que, entretanto, deixam que haja infiltrações de água, convive com a maior tristeza. Portanto, há muita gente que se habituou ao longo dos anos a vir até Montijo a passear, a frequentar a cidade, usufruir da nossa gastronomia, que muitas das vezes, ao fim de 15 ou 16 ou 17 anos, resolve vir a Montijo com a família e que fica em pânico, tem que chamar um táxi e diz que é a última vez que cá veio. Porquê? Porque, de facto, as pessoas não são recebidas pela cidade, são recebidas por um terminal que fica a quilómetros da cidade. Apenas, sim. E pronto. E esse foi o segundo grande golpe. Depois também o seu próprio centro sociológico, a Praça da República, foi alvo de uma transformação, de uma intervenção que a descaracterizou, e com esta realidade, o fim dos barcos, a descaracterização da própria praça, o fim do comércio tradicional que se alimentava dos milhares de cidadãos que regressavam de barco e que depois faziam as suas compras antes de regressar a casa. Portanto, o centro da cidade, acompanhado obviamente por estas situações que já referi, o centro da cidade morreu, e portanto o Montijo é hoje uma cidade quase triste, dormitório, exatamente, pululando nas casas à volta, nos prédios que se estendem nas suas avenidas, muitos casais jovens, como digo, em idade fértil, que não frequentam, que não vivenciam, e é preciso inverter esta lógica. Portanto, nós, Almeida, essa é uma das coisas que defendemos. Na Assembleia Municipal ninguém levanta a voz? Quem a CDU levanta muitas vezes a voz, até inclusivamente as outras forças da oposição, o PSD também aqui e ali vai criticando.
O problema é que cada vez que surge a crítica, essa crítica não tem capacidade de fazer impor, portanto, aquilo que são correções, a não ser em termos muito específicos, às grandes políticas municipais, porque, como é óbvio, a CDU tem um projeto, o PSD tem outras ideias, e, portanto, aqui ou ali, digamos que concertam-se na crítica, mas é muito mais difícil concentrarem-se no projeto e, portanto, numa identidade, porque isso significaria, obviamente, que havia grande proximidade e as pessoas percebem que não existem. Mas temos conseguido, enfim, algumas pequenas vitórias, por exemplo, a descida significativa dos valores do IMI, de 0,45, que este ele tinha proposto para 0,43. Com tanto edifício degradado. Sim, exatamente, convém, é fundamental. A descida do IMI foi uma das formas de nós auxiliarmos mais as famílias e demonstrarmos que as condições financeiras do município há muito propiciavam que se pudesse, portanto, dar essa ajuda às famílias. Mas, como dizia, portanto, em termos de acessibilidade, nós defendemos uma questão que é fundamental, da mobilidade. É que toda a lógica dos transportes do Montijo esteja interligada entre si, numa lógica de intermodalidade, ou seja, que não se possa pensar um transporte sem passar no outro. O transporte ferroviário é uma questão que também não desligamos do nosso horizonte e continuamos a pensar. Agora, o transporte rodoviário, transportes coletivos não podem estar dissociados do cais fluvial e, portanto, têm que estar os dois integrados numa mesma lógica até espacial e defendemos, portanto, tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo fazer para que os barcos possam voltar ao centro de Montijo. Maristela é teu nome, na proa do meu desejo. Sou vela aventureira, trovando como um festejo. Já recolhi a âncora, anseio por partir. As lágrimas dos amigos são lábios a sorrir. Talvez te encontre num porto qualquer, olhos de menina num corpo de mulher. Talvez te encontre numa ilha qualquer e o amor te despoje como a um albergue. Vá, são as cores deste oceano dançarino. Bailo com as gaivotas ao leme do meu destino. E para lá do horizonte, se tempestades enfrentar, morderei até o vento, porque tu dentro de mim vais estar. Avisto terra ao longe, despeço da solidão. Navegam beijos em meus sonhos, eternos como uma canção. Um sorriso branco pérola, na inocência de um corpo em flor. Debruçada sobre a janela, tu és musa, eu sou trovador. Talvez te encontre num porto qualquer, olhos de menina num corpo de mulher. Talvez te encontre numa ilha qualquer e o amor te despoje como a um albergue.
E sendo a música embora uma boa companhia, vamos voltar à conversa porque promete. Dr. Carlos Almeida, e como é que estamos de aeroporto? Do aeroporto estamos aqui num processo de grande discussão pela nossa parte e defesa intransigente dos interesses da população, que neste caso coincidem completamente com os interesses da região e com os interesses do país. Vamos lá ver, o Montijo tem aqui uma situação sui generis que normalmente não se coloca em qualquer território, em qualquer nação. É que de um momento para o outro, por razões que têm a ver com a geoestratégia, com a nossa localização física na área metropolitana, o Montijo foi escolhido na freguesia de Canha, mais concretamente, naquilo que se denomina Campo de Tiro de Alcochete, mas que de Alcochete não tem nada, não tem um único metro quadrado. Era assim a denominação que este campo militar recebeu, mas portanto o município teve esta oportunidade fantástica de saber que era no seu território e na freguesia de Canha, essencialmente, que se localizaria no Campo de Tiro o novo aeroporto de Lisboa. O novo aeroporto de Lisboa, que poderia coexistir durante algum tempo, porque ele seria de construção faseada com a Portela, hoje é o aeroporto Humberto Delgado, portanto não seria uma substituição pelo estelar dos dedos, seria uma substituição que se efetuaria gradualmente, à medida que o novo aeroporto de Lisboa cresceria, e portanto teríamos uma cidade aeroportuária a construir no nosso território. Cidade aeroportuária que representaria, de acordo com os estudos do LNEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, portanto que é uma autoridade na matéria, representaria curto, médio prazo, um conjunto de 65 mil postos de trabalho para a região. Para a região, e com esta particularidade interessantíssima, é que esses 65 mil postos de trabalho ligar-se-iam a outras infraestruturas, há muito pensadas e há muito desenhadas, que seriam complementares a esta, uma plataforma logística, a existência de uma rodovia, portanto, que existe já em Pegões, vias de acesso com facilidade ao território espanhol, através, portanto, do Alentejo, da área de Vendas Novas, e também um acesso muito fácil, muito rápido aos dois grandes portos, aos três grandes portos do país, Lisboa, Setúbal e Sines. E, portanto, uma localização privilegiada onde a economia seria imediatamente aquecida por aquela infraestrutura. Portanto, o Montijo teve essa possibilidade. Ainda por cima, uma possibilidade que foi sujeita a toda a bateria possível, imaginária, de testes que nestas circunstâncias têm que ser feitos. Testes do ponto de vista ambiental e, portanto, verificou-se que, havendo impactos, era de qualquer modo a zona do país onde os impactos ambientais sobre aquilo que é a fauna e a flora eram menores, onde os impactos sobre a população são menores, porque é a zona de mais baixa densidade populacional, ainda dentro da área metropolitana, e depois sujeitos a todos os outros tipos de testes, quer do ponto de vista económico, portanto, a ligação do ponto de vista e funcionamento da economia na região e no país, e também do ponto de vista da construção civil, da construção em si do equipamento e da gestão daquilo que é, portanto, a aviação civil do país. A via aeronáutica de serviço no país. E, portanto, foi sufragado e recebeu o beneplácito de todos estes testes. E depois temos outra solução, que é uma solução que aparece quando o governo, sobretudo já no tempo do governo do PSD-CDS, concessiona a ANA por 50 anos, que constitui uma tentativa, quanto a nós, apenas uma tentativa, porque o contrato de concessão, apesar de criar, enfim, algumas vias de possibilidade, não consagra de facto, que cria a possibilidade da ANA, ou melhor, da Vinci Airports, que é a empresa francesa que ganhou o concurso da concessão da ANA por 50 anos, portanto ainda faltam 47, a possibilidade que esta entidade tem de, em vez de ser ela a construir o aeroporto, porque é ela que lhe cabe construir o novo aeroporto de Lisboa, faseadamente, claro, não digo o aeroporto não se constrói num dia, mas em vez de construir o novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro, portanto em Canha, tem a possibilidade de apresentar uma outra alternativa. E como é evidente, por uma empresa que não quer cumprir o contrato e não quer gastar dinheiro, só quer ter praticamente lucros, a alternativa que apresenta é a base aérea número 6, onde já há uma infraestrutura aeronáutica militar e que é frequentada e utilizada por um tipo de aviação que não é aviação jato, não tem nada a ver com a aviação civil. Mas pronto, mas nas pessoas cria esta ideia, se é um aeroporto, serve para tudo. Ora, nós dizemos que aquilo que ali vai ser instalado é um terminal. Não é um aeroporto. Um terminal, portanto, que não tem capacidade de expansão, a sua capacidade é limitada, fala-se até na possibilidade de prolongar a pista em direção ao Barreiro, portanto, por cima do estuário, por cima do Tejo. Sabes o que é que isto significa? Agora,
tudo aquilo que são os testes positivos que mencionámos há pouco relativamente ao aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa e de Portugal, no Campo de Tiro. E tudo aquilo que são os mesmos testes aplicados à base aérea no 6 dão uma reprovação total. Não é segura do ponto de vista das pessoas, portanto os pilotos têm dito, é conhecido, ainda há pouco tempo num grande programa de grande expansão televisiva, portanto prós e contras isso foi visível, que os pilotos que operam em qualquer teatro e que operarão também com certeza na BA6, dizem que conseguem aterrar, mas não conseguem descolar, e dizem que a segurança não se minimiza, e, portanto, que é um perigo tremendo para as pessoas. Eles sabem do que estão a falar, portanto, eles não se recusarão nunca a viajar, mas são as pessoas que mais capazes estão para dizer se há perigo ou não há perigo. Do ponto de vista ambiental, colide obviamente com aquilo que são as espécies que existem, portanto, nomeadamente aves migratórias e residentes, e sobre a poluição relativamente à população, portanto, estamos conversados. Também do ponto de vista económico é uma falácia, porque não tem capacidade de expansão, porque fica limitado no tempo, e quando, daqui a 47 anos, a Vinci Airports for embora e deixar a ANA, terá que ser o contribuinte, não é o Estado português. O Estado português são os contribuintes, é cada um dos portugueses, dos formados, dos pensionistas, dos estudantes, dos jovens, dos trabalhadores de idade ativa, é cada um de nós que vai pagar um novo aeroporto que esta empresa, pelo contrato, tinha a obrigação de construir. E, portanto, mas para dizer, mas apesar de tudo isto, existe esta coisa fantástica, é que é em Montijo que se debate. E do nosso ponto de vista, debates com argumentos falaciosos de um lado e com argumentos de muito peso e muito concretos do outro, se debate a questão da aeronáutica civil em Portugal e do novo grande aeroporto de Lisboa, que é o novo grande aeroporto de Portugal, por assim dizer. E, portanto, temos esta situação fantástica em que é esse o chavão, mas não é essa a realidade. Não é esta a realidade. Por um lado vamos ter um terminal, por outro lado teríamos o novo aeroporto de Portugal, de Lisboa. Por outro lado, de acordo com os dados mesmo oficiais transmitidos pelo Ministro no tal programa, 1 milhão de passageiros corresponderá, grosso modo, à criação de 1000 postos de trabalho, e o que nós dizemos é que com o terminal da base aérea 6 nós teremos 10.000 postos de trabalho em 10 anos, porque prevê-se 1 milhão de passageiros por ano, e aquilo que vamos ter são mais empregos em hostéis, em motéis, em pensões, em hotéis, em restaurantes, em bares, em discotecas, em dancings, em Lisboa, em Sintra e em Cascais. E por muita simpatia que nós tínhamos para a capital e para a área metropolitana a norte, nós queremos 65.000 empregos ligados à economia, não empregos ligados à restauração, não empregos ligados a setores pouco produtivos da economia. Queremos 65.000 postos de trabalho no Conselho, que de certeza, como até são muito mais postos de trabalho do que a população que Montijo tem, vão servir também outros concelhos, e portanto nós não queremos a riqueza e a expansão económica só para nós, é para o país, e portanto acolherão todos os jovens que vão procurar emprego, que afetará no bom sentido do distrito, e acolherá os jovens que vêm, portanto, de todo lado do distrito, até de outras áreas, por exemplo, Salvaterra, Benavente, por vendas novas, portanto é natural. É essa a grande riqueza que nós defendemos, é esse o projeto que nós defendemos. E agora? E agora vamos continuar a luta, sendo certo que nós consideramos que existem todas as razões para que, do ponto de vista ambiental, os estudos, que se forem sérios, se forem credíveis, como todas as entidades que trabalham a esse nível, a nível, portanto, da ecologia, nos dizem, reprovarão, quer aqui, quer a nível da União Europeia, essa possibilidade, mas, porque temos a certeza que ela é justa, vamos continuar esta luta até ao fim, porque entendemos que temos essa obrigação para com a população, pela qual, ou por cujos interesses, nós não abdicamos. Novos Horizontes, Murpi, aqui nesta rádio, a esta hora, no mesmo dia da semana, trazemos aos séniores que os escutem mais conhecimento sobre deveres e direitos. Novos Horizontes, Murpi, uma companhia saudável e alegre nestas manhãs, nesta sua rádio. E em breve o Novos Horizontes trará a outras rádios regionais a palavra, a mensagem, a alegria e a música. Chegam recados. Chegam palavras dos nossos ouvintes, de quem nos escuta, com opiniões, com perguntas e com sugestões. Aqui traremos em cada semana esta rubrica Chegam Palavras, tal como diz numa canção lindíssima o Fernando Tordo.
Mas é hora de vos falar dos Chegam Palavras. Palavras simpáticas que vêm por escrito ou vêm pelo telefone, mas são sempre agradáveis de receber. Chegam palavras e chegam de Cristóvão Ferreira, da Lourinhã, que nos põe a questão do IRS. E nós dizemos que já foi referida num programa anterior e por isso mesmo vamos enviar-lhe, caro amigo, por e-mail e vamos encaminhar para si o programa para poder ouvir várias vezes, se assim pretender. Uma alternativa é ir até ao YouTube. Estamos lá. Basta pôr Murpi, Novos Horizontes, e pronto, poderá ouvir não só este programa, mas os outros que já fizemos para trás. Receba o nosso abracinho cordial e muito obrigada por ter comunicado. E agora uma resposta para Peniche. Laurinda Vieira, obrigada amiga por ter ligado. Diz-nos que foi passar uns dias à casa da sua família e nos ouviu por acaso. Pois ainda bem, ficámos a partilhar também da sua memória. Este Novos Horizontes é feito a pensar em todos, por perto ou por longe. Ora bem, então lá onde vive só poderá seguir-nos em direto pela net. Em permanência estamos no YouTube. Quanto a ser sócia do Murpi, vamos enviar-lhe por correio uma proposta e se quiser também pode ser assinante do Jornal A Voz. Receba o nosso abracinho, fico bem, muito obrigada por ter ligado. Não fiques triste e a chorar. Deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Esse é o dinheiro que tu não tens, 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 não vais chegar. Não fiques triste e a contá-lo. Vai roubá-lo, vai roubá-lo, vai roubá-lo, vai roubá-lo, que tem mais. O baile não findou, não pode acabar. Se tu quiseres e se procurares, outro amor vais encontrar. Virou! Se o diabo vier tentar te chamar, te chamar, te chamar, te chamar, te gritar, dança com ela, canta com ela, te esperar, te esperar, te esperar, te esperar, te esperar. E o baile não findou, não pode acabar. E se tu quiseres, se procurares, outro amor vais encontrar. Olhar ligeiro pelo planeta, fica-me saber algumas sínteses do que por cá vai. Os
misterioso caso de Maddie McCann, a criança que desapareceu há 10 anos do Algarve, volta à manchete dos jornais, mas também está por descobrir o segredo da razão pela qual terá o Reino Unido ficado mais interessado no envolvimento deste caso do que no desaparecimento de outras crianças, também inglesas. O inspetor Gonçalo Amaral foi acusado pelos médicos pais de Maddie. Volta de novo à Praia da Luz este caso e espera-se mais luz sobre a treva da eventual cremação da criança junto com o corpo de uma senhora inglesa naquela mesma altura. O cenário suposto seria a igreja local e mais misterioso, as idas frequentes dos pais de Maddie àquela igreja sem razão justificada. Por outro lado, os caspisteiros ingleses que vieram à Praia da Luz farejaram algo suspeito na viatura usada pelos pais da criança. Tanto de estranho que acontece que a nossa competente PJ foi impedida de investigar e de aprofundar pormenores que seriam importantes e que acabariam por ser apagados. Se houve cremação, foi a conclusão. Não haverá mais pistas. Maddie faria 14 anos no dia 12 de maio. Em Alcanena, designadamente em Amiais de Cima, a população há 30 anos que desespera na esperança de ver colocado um tapete betuminoso na estrada regional 361. O pavimento está cada vez mais esburacado e o acidente espreita. As infraestruturas de Portugal dizem que o lançamento da obra está para breve, que envolve 2,8 milhões de euros e que será previsto começar ainda este ano. Conversa da treta foi o que um homem de Odivelas gritou a plenos pulmões a Passos Coelho quando o ex-primeiro-ministro disse, num determinado local, que a baixa do desemprego só agora verificada se deve à política do seu governo. Em Setúbal já caíram no chão os mortos que são levados pela rua até à morgue. Acontece quando o catre é empurrado cerca de 100 metros subindo uma rampa. Os funcionários do Hospital de São Bernardo denunciam e a administração diz que as normas foram devidamente aprovadas. E assim sendo, é suposto que o morto caído no chão também será normal. Finalmente, pelo Diário da República, que publicou a portaria sobre os animais, ficou agora a conhecer-se que o estatuto jurídico já contempla os animais. Os animais são reconhecidos como seres vivos, dotados de sensibilidade e autonomizados face a pessoas e coisas. Quem os maltrate, ou lese, ou roube, incorre agora numa pena de prisão até 3 anos. E pronto, foram as notícias que preparámos para vocês nesta manhã do domingo, aqui no nosso programa Novos Horizontes. Pronto, ficamos por aqui, mas deixamos a promessa de voltar para a semana, no mesmo dia e à mesma hora. Obrigada por ter ficado na nossa companhia. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Novos Horizontes. Novos Horizontes é um programa ao domingo às 9 da manhã. Novos Horizontes, a voz dos reformados, de parceria com o MURPI. Pronto Gás, 3 em 1. Rede de gás, aquecimento central e reparações. Pronto Gás, 3 em 1. Galp Gás, Conforre Eletrodomésticos, Agente Vodafone. Pronto Gás para a sua comunidade. Serra del Rei e Peniche. Pronto Gás. Encomenda agora 262-790-110. Pronto Gás. Ceira Pneus em Óbidos, rodam, giram, duram. Pneus novos ou usados, todas as marcas, recauchutados em garantida, jantes liga leve e ainda muito mais. No Ceira Pneus em Óbidos, rodam, duram. O Ceira Pneus em Óbidos, 262-950-189. Todas as notícias.